E se eu te dissesse que existe um homem na Bíblia que, simplesmente não termina como os outros? Sem túmulo, sem despedida, sem e morreu. Só uma frase curta, quase apressada e assustadora. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Porque a Bíblia fala tão pouco sobre alguém tão extraordinário, e porque, séculos depois, judeus e cristãos passaram a acreditar que Enoque viu coisas que nenhum ser humano deveria ver. Anjos caídos, julgamentos, segredos do céu, e até o fim dos tempos. A pergunta é: quem foi Enoque de verdade e por que o texto bíblico faz questão de deixá-lo como um mistério? Se Enoque aparece tão pouco, como ele se tornou um dos personagens mais gigantescos da tradição bíblica? Enoque aparece de forma central em um lugar que muita gente pula na leitura, Gênesis 5, a genealogia de Adão. A lista é repetitiva. Viveu, gerou, viveu e morreu. Mas de repente, algo quebra o padrão. Enoque é o sétimo patriarca a partir de Adão, e o texto cria um contraste proposital. Enquanto quase todos terminam com "e morreu", Enoque termina com "Deus o tomou". Isso é literatura bíblica fazendo um sublinhado. Preste atenção aqui. E o Novo Testamento reforça essa leitura quando Hebreus diz que Enoque foi tomado para não ver a morte. O que significa, na língua e no contexto bíblico, dizer que alguém andou com Deus? A expressão andou com Deus em Gênesis capítulo 5 versículo 24 não soa como elogio genérico. No hebraico, a ideia é de caminhar em comunhão, uma vida alinhada, contínua, como quem vive na presença. Estudos de linguagem bíblica observam que essa frase é usada para marcar uma relação excepcional, e depois ela aparece também associada a Noé. Ou seja, Enoque não é descrito como alguém que acertou uma vez. Ele é descrito como alguém que viveu de um jeito. E aí vem o golpe narrativo, e já não era, como se alguém olhasse ao redor e dissesse: cadê Enoque? Sumiu. Mas Deus o tomou quer dizer o quê? Ele morreu? Foi arrebatado? Ou é linguagem simbólica? Aqui começa a grande discussão. O texto de Gênesis é curto de propósito, mas a tradição interpretou essa frase como um tipo de translado. Deus leva Enoque de modo extraordinário. A própria tradição cristã antiga registra isso. Enoque foi trasladado para não ver a morte, conectando Gênesis com Hebreus e também com referências do Antigo Testamento grego e livros sapienciais, como Sirácida, em tradições católicas. Além disso, a forma como o texto foi entendido em leituras antigas ganhou força porque o Novo Testamento insiste: ele não foi achado, porque Deus o havia tomado. Então, mesmo que existam leituras divergentes ao longo dos séculos, o eixo majoritário na tradição judaico-cristã é: Enoque foi levado por Deus de maneira única. Por que isso importava tanto para um povo antigo? E por que essa exceção vira uma mensagem teológica? Gênesis 5 é um capítulo pesado. Ele martela a realidade da morte. É como um sino tocando: morreu, morreu, morreu. E então Enoque aparece como um rasgo no padrão. Muitos estudiosos entendem esse contraste como uma espécie de sinal narrativo. Mesmo no mundo caindo em corrupção, que culmina no dilúvio, existe a possibilidade de comunhão real com Deus e de um destino que não termina como destino comum. Ou seja, antes de Noé construir a arca, existe uma mensagem silenciosa: a morte não tem a última palavra em todos os casos. Ok. Mas como um personagem com 4 versículos virou um universo inteiro de histórias e livros? Séculos depois, durante o período do judaísmo do Segundo Templo, Enoque vira algo enorme. Surge uma coleção de textos antigos conhecida como Primeiro Enoque, um conjunto de escritos apocalípticos atribuídos ao patriarca. Esses textos ficaram muito famosos em certos círculos judaicos, e o mais importante, fragmentos aramaicos de Primeiro Enoque foram encontrados em Qumran, manuscritos do Mar Morto, mostrando que ele circulava amplamente naquele período. E aqui tem um detalhe decisivo. Para muitos estudiosos, isso prova que, bem antes do cristianismo se consolidar, já existia uma tradição forte que via Enoque como visionário, alguém que recebe revelações sobre o céu e o juízo. Mas o que exatamente Primeiro Enoque diz que Enoque viu? E por que isso mexeu tanto com a fé antiga? A parte mais conhecida de Primeiro Enoque descreve os vigilantes, seres celestiais que se rebelam, atravessam limites, e isso se conecta com as leituras antigas de Gênesis 6,
os filhos de Deus e as filhas dos homens. A literatura apocalíptica usa Enoque como personagem ideal. Se ele foi tomado por Deus, então ele pode ser apresentado como alguém que entra em realidades celestes e volta com um veredito sobre a corrupção da terra. É aqui que Enoque deixa de ser apenas um homem piedoso e vira uma figura teológica, testemunha do tribunal divino, alguém que anuncia julgamento e, ao mesmo tempo, preserva esperança. Se primeiro Enoque era tão influente, ele aparece em algum lugar do Novo Testamento? Sim. E isso é uma das coisas mais surpreendentes. A carta de Judas versículos 14 e 15 cita uma profecia atribuída a Enoque, ecoando diretamente tradições de primeiro Enoque. Estudos acadêmicos sobre o assunto discutem o peso dessa citação e o uso do texto como autoridade no argumento de Judas. Isso não significa que primeiro Enoque virou canônico para todas as tradições, mas significa que a linguagem enoquita estava no ar e era reconhecível para leitores antigos. E tem mais. Primeiro Enoque não é canônico na maioria das tradições judaicas e cristãs, mas é parte do cânon na Igreja Ortodoxa Etíope e Eritreia, o que preservou o livro completo em GEZ por séculos. Então Enoque é Bíblia ou não é? E o que um cristão deve fazer com essas tradições? Aqui é importante ser honesto e preciso. Enoque bíblico, Gênesis, Hebreus, é uma figura real do texto sagrado, descrita de forma curta e teológica. Enoque literário, primeiro Enoque e outras tradições, é uma expansão interpretativa antiga, muito influente no Segundo Templo, preservada e estudada hoje por especialistas. Muitos teólogos e estudiosos tratam primeiro Enoque como uma janela histórica. Ele mostra como judeus antigos pensavam sobre o mal, anjos, juízo, esperança e o fim. E isso ajuda a entender o clima espiritual que antecede o Novo Testamento. Mas afinal, o que aconteceu com Enoque? Para onde ele foi? E por que Deus faria isso com o homem? Com segurança bíblica, dá para dizer 3 coisas. Primeiro, Enoque viveu em comunhão com Deus, andou com Deus. Segundo, seu fim não é descrito como morte comum, não foi achado, Deus o tomou. Terceiro, o Novo Testamento interpreta isso como um não ver a morte, Hebreus 11 versículo 5. O como exato fica em aberto, e o texto bíblico parece querer isso, ele não satisfaz curiosidade, ele entrega mensagem. A mensagem é simples e profunda. Existe um tipo de vida diante de Deus que muda até a forma como você entende o fim. E se a história de Enoque não for sobre um homem que sumiu, mas sobre um caminho que qualquer pessoa pode trilhar? Preste atenção, Enoque não deixou um império. Não construiu uma arca. Não abriu o mar. Ele fez algo mais silencioso, andou com Deus. No meio de uma genealogia que parece uma lista fria, Enoque é uma interrupção divina, como se Deus dissesse: antes de você achar que a vida é só nascer, sofrer e morrer, existe outra possibilidade: caminhar comigo. E talvez a pergunta mais incômoda seja: se a Bíblia gastou tão poucas palavras com Enoque, por que essas poucas palavras atravessaram milênios? Qual é o segredo final de Enoque? A chave que transforma esse mistério em decisão pessoal? O segredo de Enoque não é para onde ele foi. O segredo é com quem ele estava indo. Porque o texto não diz: Enoque correu atrás de experiências. Ele diz: Enoque andou com Deus. E no fim, Deus o tomou. E aqui está o ponto. Muita gente quer o arrebatamento de Enoque, mas não quer o caminho de Enoque. Muita gente quer o destino, mas não quer a direção. E se a história de Enoque estiver te perguntando, hoje, agora, com quem você está andando? Se Deus olhasse para a sua rotina, daria para dizer que você anda com ele? Ou só lembra dele de vez em quando? Se esse vídeo te ajudou a entender Enoque com mais profundidade, Bíblia, contexto histórico e tradição, deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando respostas. E comenta aqui embaixo: eu quero andar com Deus. Eu realmente leio os comentários e quero saber quem está fazendo essa reflexão junto com a gente. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, tratados com respeito, contexto histórico e sem sensacionalismo. A pergunta que fica é: você está disposto a ir além da superfície e encarar as Escrituras com profundidade, reflexão e verdade?